Um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, falando em nome do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, do Tulap, Cabana do Pai Tobias de Guiné. Hoje nós iniciamos uma série de conversas no nosso estudo sistemático de Umbanda, dividindo com você, dividindo com todos os nossos irmãos, irmãs, com muita alegria, nosso trabalho de sistematização dos estudos da doutrina de Umbanda. Hoje começamos falando sobre o que é Umbanda, que a gente possa ter uma noite de muito aprendizado, que juntos possamos estar em paz com os orixás, com Deus, bebendo da fonte sagrada dos mais velhos. Eu peço a bênção dos mais velhos, eu peço a bênção dos pretos velhos, das pretas velhas, dos caboclos e das caboclas, para que a gente possa estar junto nesta noite. Nós, do terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, o Tulap, com muito carinho, fazemos isso há mais de 15 anos. Há 15 anos, quando nós tivemos as bênçãos de fundar o nosso terreiro, a nossa casa, o chão do Senhor Oxóssi, casa de seu Mata Virgem, de Pai Tobias de Guiné, do seu Marabô, nós assumimos um compromisso de que todo aquele ou aquela que for iniciado na nossa casa e, portanto, fazer o primeiro sacramento sacerdotal, que nós chamamos de Amaci, ele tinha que ter um mínimo de estudo da doutrina de Umbanda. Conhecer Umbanda, o que é Umbanda, o que são os orixás e assim por diante. E ao longo desse período, nós construímos um estudo sistematizado, um estudo sistemático, para que a gente não tenha que falar a mesma coisa 30 vezes. Pai, já vi isso, o senhor já falou que é Umbanda 1000 vezes, eu não quero ver mais. Tudo bem. Eu faço essa aula algumas vezes na vida, São 15 anos, são pelo menos 2 vezes por ano que eu faço o estudo sistematizado de Umbanda. Até hoje, eu não deixei de aprender nenhuma vez. Nenhuma. Então as pessoas que fazem tempo que não assistem ao estudo sistematizado falam assim, nossa, pai, mas o senhor mudou tanto assim a aula 1? Mudei, porque eu estou aprendendo, cada ano eu aprendo um pouco mais. Se fosse exatamente igual, alguma coisa estava errada. Então por isso sempre é uma alegria a gente poder estar junto. Então há 15 anos, há mais de 15 anos, nós iniciamos esse estudo sistematizado. Durante esse período, nós fizemos isso de forma presencial, na nossa casa, aberta ao público, sempre foi aberta, nunca foi fechada. Mas agora, com esse momento em que nós estamos vivenciando, nós abrimos para toda a nossa comunidade. Então, para quem quiser, vai estar gravado, vai poder assistir de novo, quantas vezes forem precisos. Sejam bem-vindos, um saravá muito fraterno. Então, neste momento, vamos iniciar o que nós chamamos de estudo sistematizado da Umbanda. É um aprendizado mútuo, não existe um professor, nós estamos todos juntos na seara do aprendizado. Esta aula, este debate, esse estudo sistematizado, é que nós podemos dizer assim, um conjunto de informações que nós angariamos ao longo da nossa existência. Elas são compilações de livros, de debates, de conversas com entidades, de consultas de mediunidade. O meu primeiro livro foi lido em 1986, eu li em 1986. Então de lá para cá, o mundo se descortinou no meu horizonte sobre Umbanda e sobre espiritualidade. De lá para cá foram quantos espíritos que eu tive a dádiva de poder estar junto, de poder conversar, pais e mães de santo, pai Fernando Guimarães de Ogum, pai André de Xangô, pai Júnior de Iemanjá, teve tantos pais, tantas mães, mães Dolores, enfim, eu só tenho a gratidão a Deus por me permitir estar com pessoas que na Terra dividiram seus saberes. A esta criatura que hoje está aqui tentando lembrar de todas essas informações que foi recebida ao longo desses 34 anos de estudo sistematizado de espiritualidade, para juntos podermos falar. Então, a principal característica desse estudo sistematizado é a oralidade. Porque isso não vai encontrar em um livro. Pai, que livro a gente pode encontrar essas informações? Infelizmente não tem. Eu tenho tentado, ao longo dos últimos 10 anos, construir uma publicação. E ela vai sair. Talvez ano que vem, talvez daqui 2 anos. Vamos ver como é que vai ser. Que será todo esse estudo sistematizado em um livro que a gente vai chamar Umbanda de Raiz. Então até lá a gente vai construindo novos saberes, sempre se renovando, sempre aprendendo um pouquinho mais. Esse processo, esse estudo sistematizado, ele vai compreender o que é Umbanda,
o que são os orixás e quem são os orixás. Qual é a história da Umbanda? Existe uma Umbanda ou são várias Umbandas, né? As correntes de Umbanda, Umbanda esotérica, Umbanda da protossíntese, Umbanda cósmica, Umbanda de raiz, Umbanda de caboclo, enfim. Como é que nós entendemos essas Umbandas ou essas correntes de Umbanda? Vamos falar sobre a anunciação da Umbanda, um pouco da história da Umbanda e o que tinha antes desta anunciação feita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos falar de Umbanda e de Quimbanda e de Quiumbanda. Né? Qual é a diferença? Os povos, né? As formas que se apresentam na Umbanda. O que é um preto velho, uma cabocla, uma criança, um baiano, baiana, boiadeiros, ciganos, povo do Oriente, marinheiros e marinheiras, Exus pombagiras e Exus mirins. Então, sempre nós temos dúvidas, pai, por que são marinheiros? Né? O que são? Nós vamos conversar. Vamos falar um pouco sobre os elementos de rito, aquilo que não é segredo, aló, né? Aquilo que nós podemos dividir. Por que serve o álcool, o tabaco, a defumação, o uso da vela, o uso de patuás, de guias, o pano de cabeça? Para que serve um ponto riscado, um ponto cantado? Os mantras da Umbanda, como funcionam, para que servem? E os sacramentos, Pai Caetano? A maci, batismo, matrimônio, o axexé ou o funeral, o cruzamento de capitão e de ogã, a feitura de mãe pequena, a feitura de mãe e pai de santo, enfim. Mas é muito importante lembrar que isso não é a verdade. Isso é uma compreensão, uma interpretação pessoal ao longo dos últimos 34 anos nesta existência, né? De leituras, de vivência no chão de terreiro, e nada substitui a experiência do chão da vida, né? Ao longo dessas centenas ou milhares de publicações que Deus me permitiu ler ou acessar ao longo da minha vida. Experiência que cada um que está assistindo já contribuiu ou ainda contribuirá para a formação desse saber. Portanto, não existe nenhuma parte do que eu vou dizer, daqui até o final, que não seja passível de questionamento, de dúvida, de outra interpretação, e a gente vai crescer junto nesses processos de aprendizado. Eu e todos nós, né, todos vocês que estão comigo nesta jornada em busca do saber, em busca da essência dessa religião de matriz africana maravilhosa chamada Umbanda. Portanto, nós, ao longo desse período, né, especialmente ao longo dos últimos 15 anos e meio, são 15 anos e meio que eu sou o Babalorixá, que eu me dedico a minha existência a ser Pai de Santo, muitos saberes foram sendo construídos por essa experiência. E eu, com todo o meu carinho, vou tentar repassar a vocês aquilo que algumas outras almas me ensinaram. E eu estou tentando aprender com vocês junto no dia de hoje. Tá? Lembrando sempre que o caminho do aprendizado na Umbanda ela se dá de múltiplas formas. Leitura, conversas, né, como essa, vídeos institucionais, vídeos que nos ajudam a ensinar, mas a gente pode estudar e não aprender nada. Eu só aprendo quando eu coloco em prática. Então, a gente não pode substituir a vida. E a vida é o maior tipo de ensinamento. Por isso que a gente fala que as tradições africanas elas são de tradição oral. A pessoa pensa oral, pensa que é boca e ouvido, né? Sim, a boca e ouvido sim é uma coisa muito importante nas tradições ameríndias e africanas. Entretanto, o maior tipo de aprendizado da África e também das Américas, dos povos originais, é através do exemplo. Você pode achar estranho, mas os grandes mestres não escreveram. Olha que coisa interessante, né? Jesus, Siddhartha Gautama, né, o Buda histórico, eles transmitiram e outras pessoas depois foram compilando essas informações, né? Coisa maravilhosa. Então o Pai Tobias, que reza pela nossa doutrina, que é o grande mentor, o sábio que nos instrui, que esteja conosco nesta noite e nas outras, para que a gente possa tentar transmitir o que eles não param de nos ensinar, tá bom? Muitas pessoas me falam assim, pai, eu posso fazer uma faculdade, um curso, me forma sacerdote? Quando eu acabar esse estudo sistematizado, eu posso dizer que eu sou uma sacerdotisa ou que eu sou um sacerdote? Não, não pode. Você pode dizer que você estudou durante 16 segundas-feiras, por 2 horas cada segunda-feira, você pode dizer. O sacerdote só é formado pela unção, pelo amor,
pelo sacramento, pela iniciação. Nada, nenhum tipo de curso, de palestra, de aula, de nada substitui a vivência no chão de terreiro. A pessoa pode ler todos os livros de Umbanda já publicados de espiritualidade e ainda assim ele não poderá dizer que sabe tanto quanto aquele que viveu no chão do terreiro se dedicando ao próximo. Por isso a gente vai aprender Umbanda, discutir Umbanda, debater Umbanda, sem dúvida. Mas nós não podemos dizer que nós vamos sair formados sacerdotes, porque isso será uma grande ilusão, né? Eu vou pedir a todos vocês que, se vocês puderem, ter um papelzinho do lado, né? Eu sei que parece coisa de gente velho, mas eu sou um velhinho, né? Não sou um velhinho, mas eu sou velho. Para anotar, para que a gente tenha no final algumas dúvidas. Porque algumas vezes eu não vou poder responder no meio. Então, se você puder anotar, a gente vai fazer, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o que é Umbanda. E isso pode parecer óbvio, e não é. Vocês vão perceber que nesta simples pergunta, nós vamos desvendar um mar de mistérios, né? E vamos revelar coisas que são pilares da Umbanda. Vão ser ditas depois de novo? Algumas sim, algumas vão se encerrando hoje, tá bom? Todo mundo pergunta para mim assim, o que é Umbanda? Se alguém perguntar para você o que é Umbanda, o que você responderia? Já pensou? A gente vai responder uma coisa que parece óbvia, que é Umbanda é uma religião. Ponto. Eu poderia dizer isso e essa é uma resposta correta, absolutamente certa. Se nós fôssemos numa prova, né? O que é Umbanda? Umbanda é uma religião. Estaria certo? Estaria certo. Não há dúvida sobre isso. Entretanto, compreender o que é a religião e o que é a Umbanda vão fazer com que a gente despreenda deste conceito que parece tão simples, coisas que vão fazer a gente repensar. Mas religião, sem dúvida nenhuma, é o ponto focal e mais importante. Mas a Umbanda, ela não pode ser restrita a uma compreensão de religião, porque ela é um sistema filosófico, ou seja, ela faz com que nós tenhamos raciocínio, pensar sobre uma série de questões que transcendem a religiosidade, porque elas falam da vida material. Por exemplo, a relação com o meio ambiente. Por exemplo, a relação com o próximo. Enfim, uma série de questões que vão fazer com que a gente tenha um pensar sobre a vida. Então, a Umbanda é um sistema filosófico, onde uma série de formas de entender e compreender a vida, a morte, o tudo, o nada, a natureza, o astral e o material, faz com que a gente pense. É um sistema de ciência. Por que ciência? Porque ela tem uma série de estudos sistematizados, como que nós estamos fazendo, aonde se busca a razão das coisas. Então, se nós pensarmos que a física, por exemplo, é uma ciência, a física quântica é uma ciência que tem buscado a compreensão de fenômenos até antes inimagináveis para os seres humanos. Muitas coisas da física quântica traduzem o que a Umbanda, o que algumas religiões de nação falam há muitos e muitos anos, né? Então é um conjunto de ciências. É uma ciência médica, por exemplo, afinal de contas nós trabalhamos com a promoção da saúde, né? Com a cura das doenças e a promoção do bem-estar humano. Então só por aí a gente poderia começar a compreender que existe alguma coisa a mais, né, do que a Umbanda. A Umbanda é um ato de solidariedade. Então é uma associação de seres humanos que se dedicam a formar, a mostrar o caminho de paz, de amor, de respeito ao outro. Então a gente poderia dizer que nós também somos uma associação de seres que querem o bem-estar da humanidade. Então nós somos militantes, né? Militantes de uma nova causa, da causa da boa nova. Então nós podemos dizer que é uma filosofia, é uma ciência, é uma agremiação, né? uma fraternidade, uma irmandade, uma sororidade em que seres humanos se reúnem para promover o bem-estar do próximo. E, obviamente, ela é uma religião. Mas aí vamos passar um pouquinho para a religião, aí a Sabrina também é humildade e caridade falando. E vamos pensar assim, tá ótimo, então Umbanda é uma religião porque seria a nossa resposta mais certa para qualquer pessoa, não é
verdade? Então vamos pensar, o que é uma religião? O que é uma religião? Aí a gente vai ficar pensando, vamos pegar lá o dicionário. Então eu peguei o dicionário da Academia Brasileira de Letras, edição escolar 2008. Ela tem uma parecida com a do Michaelis, do Aurélio e de outras edições do dicionário da língua portuguesa. E religião está lá. A crença em um ente superior ou supremo que norteia a existência dos demais. 2. É um conjunto, para aqueles que acreditam no anterior, né, desse ente superior, um conjunto de crenças, dogmas e regras de como existir, viver e se relacionar entre si e com esta força superior. Então vamos traduzir isso, né? É o que é? É acreditar em Deus, por exemplo, ou acreditar na natureza da perfeição, como os budistas, que o budismo é uma religião ateísta, ou seja, ela não tem Deus, mas ela acredita nessa força superior que nos une. É um conjunto de regras, de crenças, de leis que regem a relação do homem com Deus e dos homens entre si. E eu poderia acrescentar dos homens entre si, dos homens encarnados e desencarnados, dos humanos com os outros seres da Terra, da natureza inanimada e da natureza animada, da criação do universo. Então, a religião é um conjunto de leis, regras e crenças que explicam a existência da humanidade, a existência do universo, a existência de Deus e a relação entre todos eles e como deve ser feita e por que às vezes é feita de forma equivocada. Então essa é a primeira coisa. Então a Umbanda é uma religião, afinal de contas ela tem tudo isso que eu acabei de dizer. Mas ele é uma religião. Essa palavra, que parece que está desde o início dos tempos, não está, né? Essa palavra foi compilada, criada pelo português através de uma frase latim que tem aproximadamente 1000 anos. Imagina que na época de Jesus, por exemplo, não existia a palavra religião. Olha que coisa interessante. No ano 360, quando teve o primeiro concílio, em 356, o primeiro concílio de Niceia, onde se construiu a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, não existia a palavra religião. A palavra religião, de religare, ela acontece perto do ano 1100. E ela vem da palavra, então, religare, do latim. Ligare é ligação, ligar-se-á. E re é um ato de refazer, né? Então é a segunda vez. Então eu vou reconectar, eu vou religar, eu vou repetir de ano. Então esse re significa fazer de novo. Ou retomar algo que já era meu. Ó, retomar. Percebam que esse re na língua portuguesa sempre é a segunda ou outra oportunidade, não é a primeira. Eu vou reatar o meu compromisso, eu vou reafirmar que eu quero fazer uma live. Então o re, em vários sentidos, em vários processos na língua portuguesa, é esse sentido de buscar de volta, né? Fazer de volta. Segunda chance, Deus me deu a segunda chance, né? E ele é muito interessante porque fala assim, se nós entendêssemos a religião como ligação com Deus, todas as religiões ligam os seres humanos a Deus. Não estaria errado, concorda? Afinal de contas, se você vai na igreja católica, na evangélica, no budismo, no shintoísmo, na umbanda, nos candomblés, nós estamos buscando uma ligação com Deus. Mas ela é mais profunda porque ela traz esse religação. Significa que todos nós estivemos ligados a este ente superior. Senão não seria religar, seria apenas ligar. Então, de uma certa forma, na própria construção da palavra, houve um consenso em que o homem e a mulher já estavam ligados a Deus. E por alguma razão, e essa razão vai do orgulho, ódio, egoísmo, raiva, inveja, nós nos desligamos e agora estamos buscando esta reconexão, esta religação. Então, todas as religiões, portanto, por isso chamam-se religiões, é o ato de religar o ser humano, a criatura, ao Criador, à Criadora.
Salve Pai Francisco, sua bênção, que Oxalá te abençoe muito, axé, Mucuyu Nzambi. Então, quando nós olhamos essa palavra, ela traduz muito o que é uma religião. Eu falei para vocês que a palavra religare tem aproximadamente 1000 anos, não é? Existe um mito, o Itã. Itã são as histórias que são passadas de pais para filhos, mães para filhas, ao longo das gerações na tradição africana. São saberes cristalizados, iluminados através do tempo. Então, um sacerdote, um babalorixá, um maialorixá, um mamameto, passam aos seus sucessores através da experiência e da fala. Essas falas, ao longo do tempo, constroem-se um conjunto de saberes através de parábolas, assim como Jesus nos ensinou. A gente chama essas parábolas de itãs. Um desses itãs, que eu vou contar agora, prestem bem atenção no que eu falei no religar, né, a religião, com o que eu vou dizer agora. Vamos lá? Vou falar com as minhas palavras, obviamente. Né? Há muito, muito tempo atrás, talvez milhões de anos, os seres humanos habitavam um lugar distinto e estavam em convivência pacífica com Deus, Olorum, e com os orixás. Viviam em festa, comiam, bebiam juntos, alegres pela felicidade que Olorum outorgava a todos. O homem e a mulher, olhando para aquele cenário de perfeição, arrogantes, pensaram: por que é que eu preciso de Olorum? Eu sou feliz. Para que eu preciso de orixá? Que tal de Oxóssi o quê? Ogum? Nem quero saber. Tomados por um impulso ignorante, vaidoso, orgulhoso, o homem e a mulher começaram a deixar de prestar a reverência, de louvar a Deus, os orixás. Olorum, vendo aquela cena, começou a se preocupar. E olhou e falou assim: mas espera aí, eles já não acreditam mais em nós? Não acreditam mais em mim? E o Babalô fala: não, meu pai, me perdoe. Eles creem que podem tudo, que fazem tudo, sabem de tudo. O Olorum então fala: eles sabem de tudo, podem tudo. Orixás, meus queridos e amados filhos da criação, todos nós iremos partir daqui. Iremos para um lugar dos perfeitos. Então Deus cria o Orum, o lugar da perfeição. Os ancestrais perfeitos, os orixás e, obviamente, o palácio de Olorum, o Deus do infinito, o Deus todo-poderoso. E lá estava lá, felizes, contentes, né? Afinal de contas, eles não precisam de nada, eles são perfeitos. Elas são perfeitas. E o homem e a mulher, passado apenas algumas horas, começam a sentir alguma diferença. O vento parou de soprar. Olhavam para o rio e o rio estava com a água parada. O mar não tinha ondas. As nuvens não se mexiam. Olhando a semente não brotava. Nenhum negócio era realizado. Não se tinha fome, mas também não tinha o que comer. Nenhuma mulher engravidava. Ninguém ficava doente, mas ninguém também ficava curado. Não havia morte nem nascimento. Tudo tinha parado. Não tinha mais dia, não tinha mais noite. O desespero tomou conta de todos. Correndo foram ao Babalaô. Babalaô, Babalaô, o que está acontecendo? Nada no mundo está funcionando. O Babalaô então abre para pedir a Ifá, o Senhor do Destino, a Urumilá, a voz de Deus, que pudesse trazer alguma informação aos filhos e às filhas tão desamparados. O Babalaô joga e não existe nenhuma fala. Nada mostrava o que acontecia. Desesperados, continuaram insistindo. E então, o Babalaô traz uma notícia bombástica. Deus, Olorum, e todos os orixás, e os nossos pais e mães que atingiram a perfeição, não moram mais conosco. Moram no Orum. Como assim? Não moram mais conosco? Mas espera aí. O Babalaô fala: não foi vós que dissestes que podiam tudo?
Não precisavam de Deus para nada. Ué, vocês não disseram que podiam dar conta do mundo? Por que estão preocupados agora? Não, mas eu não tenho o que fazer. Nada funciona. Por favor, peça para Deus olhar por nós. O Balaão então pede uma série de entregas, oferendas, mas nada. Deus? Por que Deus teria que ouvir? Já que nós não precisávamos de Deus. Oxum vê naquela cena dos seus filhos e das suas filhas, em lágrimas, vai ao Olorum, fala: Pai, Paizinho querido, perdoa essas pessoas que são ignorantes. A vaidade, o orgulho cegaram os nossos filhos. Dê uma chance a eles, Pai. Eu não tenho como dar chance, minha filha querida. Eu sei que teu coração ama e anseia pela felicidade deles, mas... E agora? Eu posso gritar daqui, ó. Oh, eu tô aqui em cima, reza, meu filho. Eles não me escutam, tá vendo? Cadê? Não tem ninguém rezando. Olha lá. Me escuta lá, eu vou gritar: Pai Caetano! Ô, Pai Caetano! Eles não me escutam. Porque eles se ficaram tão envaidecidos e orgulhosos que eles se afastaram de mim. Então, Oxum, as lágrimas, por amor intenso à humanidade, pede a Deus, o Criador: Vós que criaste o universo, criaste a mim, criaste os homens e as mulheres. Dê um jeito, meu Pai. Deus, no alto da sua negritude, pensa: já sei, minha filha. Vou criar uma esfera. Como assim? Tu verás. E então Deus cria uma esfera incandescente e ele a chama de Exu. Aí ele fala: Exu, meu filho mais novo, serás o responsável para fazer aquelas coisas lá embaixo, teimosa, vaidosa, orgulhosa, me escutarem, e que você traga os pedidos deles para mim. E então foi criado o Exu, o mensageiro, a esfera da mensagem, que ia fazer a conexão entre Orum, a terra dos perfeitos, e o Aie, a terra onde habitam os homens, as mulheres e os espíritos em evolução. Naquele momento, Oxum grita de felicidade, suas lágrimas escorrem pela cachoeira do Orum e chegam ao Aie com as bênçãos de Exu. Exu então diz aos homens, e a partir de então, Exu começa a falar por Ifá, por Orumilá, e no Babalaô, no Merelidigum, no Oponifá, teria que pedir para Exu abrir para ele, para que então ele escutasse a palavra de Deus. Os homens e as mulheres, em gratidão, passam desde esse dia buscando incessantemente se assemelhar aos orixás, para de novo, um dia, habitarmos o Orum, todos e todas juntos. Esse mito, contado com as minhas palavras, e aqui eu encerro, diz a criação de Exu, uma das criações de Exu, sim, mas ele diz mais do que isso. Esse mito tem talvez 4.000 anos, aproximadamente, 3.000 anos e pouco. Ele não é exatamente o que a palavra religião significa. Deus, os seres humanos. O que nos afastou? O orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância, ciúme, inveja, ódio, raiva? Exatamente. E nessa distância, eu preciso me religar, porque eu já estava ligado a Deus. Percebam que o mito diz lá atrás, nós estávamos juntos. Esta religação é o ato da religião. Então, se a gente tirar assim, na Umbanda, quem é o pai da religião? Ou a mãe da religião? É Exu. Pois sem Exu não tem religação. Por isso, oi salve Exu, salve o rei da encruzilhada, pois sem Exu não se pode fazer nada. A religião, então, é esse ato, explicado pelos nossos antepassados e ancestrais há mais de 3.000 anos, nesse Itã maravilhoso, sobre a criação do Aie, sobre a criação de Exu e sobre o amor de nossa mãe Oxum. Não é? Dani? Não, Dani. Exu não seria a Terra. A Terra é onde nós habitamos. Exu é o que liga a Terra ao Orum. A Terra é o Aie. A palavra Aie, que é A-Y-E, significa a Terra que nós habitamos, que é a Terra material e a Terra espiritual. Né? E Exu é a ligação entre nós e Deus que está no Orum, na Terra dos perfeitos. Né?
Aí a Cat dizendo, é por isso que nós fazemos a entrega primeiro para Exu. Esse é um dos motivos que todas as religiões de matriz africana devotam a Exu primeiro. Primeiro se despacha para Exu, ou seja, se entrega para Exu, porque senão não há ligação. Como é que eu vou falar com Oxum? Primeiro eu tenho que pedir para o mensageiro. Como é que eu vou falar com Ogum? Eu tenho que falar com o mensageiro, senão não escuta. Por isso a gente entrega primeiro. Tá bom? Quando a gente percebe isso, a gente entende que a palavra religião é tão importante e impactante que ela me faz ter dois sentidos muito, muito sérios e importantes que eu não posso esquecer. Primeiro é lembrar que a minha origem era no seio de Deus. Eu nasci do ventre dessa mãe maravilhosa, perfeita, criadora de todo o universo. Eu estava lá, dentro dela, vivia nela, fui concebido nela. E ela me deu a existência. E lá eu estava super bem, mamando, feliz e contente. Mas fiquei alguns aninhos achando que eu podia tudo. O orgulho danado. Então me afastei da minha grande mãe. E nesse afastar desta mãe, eu agora me vejo assim, rapaz, por que eu fui sair do colo? Para que eu fui abandonar? E agora eu corro para voltar. Então, percebam, ligado a Deus. Me afastei por vaidade, orgulho, e agora quero voltar. Então, a palavra religião, por si só, olha que bênção ela nos traz. Eu não posso esquecer que na minha origem eu habitei o seio, eu habitei o ventre desta mãe chamada Deus. Por meus erros, pelas minhas escolhas, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pela minha relação egóica de acreditar que eu sou alguma coisa, eu me afastei dela. E agora eu quero retornar. Então é como se fosse uma parábola, né? Uma parábola assim. E eu estou nesse momento por aqui, ó, louco para chegar lá de novo, né? Opa, eu quero voltar. Papai, mamãe, eu quero voltar, né? Eu quero estar pleno contigo. Isso é religião. Essa relação de ligar e de religar, ela é fundamental para nós compreendermos o que é uma religião. Se eu não entendi isso, eu tenho que parar e repensar. Porque isso é fundamental para a nossa compreensão do que é que a Umbanda tem que fazer, do que qualquer religião tem que fazer. Tá bom? A Lu está trazendo aí uma ideia de que no livro Jornada de um Caboclo, que é o livro do Caboclo Mata Virgem, ele fala muito sobre essa relação de Exu, da importância de termos com Exu nessa relação. Religião. Isso está claro para você? É fundamental. Então, religião traz essas duas ideias, né? Eu habitei Deus por minhas escolhas erradas, eu me distanciei e agora eu estou fazendo. E por amor de Oxum, né? Ou seja, por um amor de uma grande mãe, Deus criou Exu e eu estou atrás disso. Então isso é muito, muito, muito importante, tá? Então vamos pensar assim, religião. Todo mundo entendeu? Aí as pessoas falam assim, claro, mas isso não precisava nem explicar, Umbanda é uma religião. Agora o senhor explicou com detalhes, eu até vou entender mais que é uma religião, né? Não. Quantos umbandistas você conhece que no casamento vão casar numa outra igreja? Nasce um filho e batizam em outra denominação religiosa. Quantas vezes eu vejo, no momento de despedida de um ente querido, se solicitar a um padre, a um pastor, a um bispo, a um ministro, mas não pedirem à mãe de santo, ao pai de santo, para fazerem a despedida de seus entes queridos. Então, quando nós falamos religião, ela também traduz a representatividade de Deus na Terra. Quando nós compreendemos, né, Mãe Fátima, Mãe Dulcineia, Pai Francisco, que a religião ela é esse conjunto, eu passo a adotar os sacramentos nesta fé. Então muitas pessoas, por isso, ainda hoje, olha só que coisa absurda, né? Mais de 100 anos depois, ainda acreditam que a Umbanda é uma seita, como se fosse possível. Não é? Ele é um conjunto de regras normativas que acreditam em Deus superior e faz o homem e a mulher buscarem se reconectarem com Deus. Então não há dúvida que a Umbanda é uma religião. E se nós precisamos nos apoderar, entender isso, para então exigirmos o respeito do próximo. Nós, umbandistas, ou pessoas simpatizantes da Umbanda,
Precisamos compreender que ela é uma religião. Não é a religião, porque não existe. Né? Todas as religiões, portanto, e aí vem mais uma observação da palavra religião, está fadada a acabar. A Umbanda anseia por nunca mais existir. Credo, pai. Sim. O que nós queremos? Nos reconectarmos com Deus. Quando eu estiver reconectado com Deus, que religião eu preciso? Nenhuma, né? Quando a humanidade inteira estiver reconectada, religada, haverá religião? Não. Ah, então todas as religiões anseiam por deixar de existir. Ah, pai, eu não preciso de religião para chegar a Deus. Sinto muito. Esse é um dos motivos que nós caímos. Porque eu me achava tão especial que eu não precisava me religar. E aí nós caímos. Lembra do orgulho? Então, nós precisamos de religião. Senão a gente não precisava, nem que a maioria da humanidade não precisaria de religião. Né? A religião é fundamental. A Rose Azenha está pedindo assim, sobre Exu, se ele veio antes dos orixás. Né? Eu vou falar sobre Exu, sobre esse Itã, Rose, na nossa conversa sobre Exu e Pombogira. Ela vai acontecer por finalzinho de novembro. Mas o que eu posso te adiantar é que Exu veio primeiro, mas nasceu por último. Exu é aquele que antes mesmo de criar alguma coisa, Deus tinha criado ele. Mas quando ele criou tudo, ele criou Exu. Como diz o Itã, Exu é tão misterioso que ele jogou a pedra hoje para matar o passarinho ontem. É o único que carrega azeite na peneira. Ou seja, ele é o Senhor do impossível, né? Por isso ele é o primeiro e é o último. E Exu Yangui, que é o primeiro, a primeira força da criadura que deu ordem ao caos, até Exu Odara, Exu Lonan, que foram os últimos seres criados, tá? Pai Fernando dizendo, eu casei e batizei meus filhos na Umbanda. Realizei o casamento do meu filho. Você é um abençoado, batizei meus netos na Umbanda. Axé, Pai Fernando, coisa maravilhosa. Axé mesmo. Então, partindo do pressuposto que nós somos uma religião fadada a morrer, né? Coisa maravilhosa, eu adoro isso, eu amo. Eu penso assim, eu sempre digo assim, a Umbanda não é um fim em si mesma. Ela é apenas o caminho. Então eu falava, por exemplo, que a palavra religião vem de 1000 anos atrás. Né? Como é que os primeiros cristãos, que não se chamavam cristãos, eram chamados? Eram os trabalhadores do caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus dava a ideia nítida. Quando ele fala que ele é o caminho, ele não diz que ele é o destino. Né? Olha que maravilhoso. Quem é o destino? O meu Pai que habita nos céus, ele diria. Deus, Olorum, Zambiapungo, God, tantos nomes que existem pelas línguas no mundo afora. Todas as religiões, portanto, são um caminho para esta ligação. Então a palavra caminho, ela é fundamental. Um caminho é importante para chegar ao destino? Não há dúvida. Só que se o caminho for mais importante que o destino, eu nunca vou chegar no destino. Então aquelas religiões que são tão apegadas a si mesmo, que não compreendem que outros caminhos levam ao Pai, ela sofre do maior erro que fez com que todos nós caíssemos, o orgulho. Eu não sou melhor do que o evangélico, do que o pentecostal, do que o budista, do que as religiões orientais. Não tenho religião melhor do que outra. Porque todos são caminhos e Deus é tão diverso que Ele aceita vários caminhos para todos encontrarmos o mesmo destino. O destino é um só. Quando eu compreendo que é o caminho que eu escolhi, imagina você. Pega a cidade onde você está e pensa em um dos caminhos para uma cidade vizinha. Existe mais de um caminho? Sim, eu posso ir por vários caminhos, mas todos vão chegar neste caminho, né? Então vamos buscar os caminhos que nos levam. Temos que consolidar o caminho, entender o caminho, né? Louvar o caminho sem dúvida nenhuma, mas nunca esquecer que o destino é muito mais importante do que o nosso caminho e é por isso que temos que respeitar o caminho do outro. Então a Umbanda é um caminho, é uma religião, é um sistema filosófico, é uma ciência, né? E é um caminho, não tenha dúvida. Bom, quando nós compreendemos isso, nós temos essa apropriação de saberes, né? Nós vamos voltar lá para uma palavra do anunciador da Umbanda, o
Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado no seu médium, chamado Zélio Fernandino de Moraes. E Zélio, lá no dia 15 de novembro de 1908, batia no peito, incorporado com aquele índio bravo, guerreiro, de Oxóssi, e ele dizia assim: a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Nessa sentença, ele resumia muito o que é a Umbanda. Lá em cima, né, nos primeiros comentários, a Umbanda é humildade e caridade, quando eu perguntei. O Caboclo das Sete Encruzilhadas nos diz: a Umbanda é, dois pontos, a manifestação. O que é manifestar? Manifestar é a existência, é movimento, é exercício, é a eclosão na matéria. Então, nossa, eu vi uma manifestação na praça esses dias pedindo mais direito às mulheres, por exemplo. Então, você viu pessoas agitadas, agitando-se, ou seja, movimento em prol de alguma coisa. Pai, esses dias eu estava fazendo uma experimentação e se manifestou-se daquele experimento um sal. Então, juntando elementos, acontece uma manifestação. A manifestação é um exercício. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, a Umbanda é um exercício, é uma agitação, é um movimento. Isso não há como fazer. Então, é a manifestação do Espírito. Então, é a manifestação de Deus. É o movimento de Deus, é o movimento dos orixás, é Deus chegando na terra e se manifestando no bater de asas de uma borboleta, no desabrochar de uma flor, na água que cai da chuva, no rio que corre, no vento que sopra, no ventre que é fertilizado, no nascimento, na morte, na saúde, na doença, no piscar de olho, na fala, no ouvir, no enxergar, em tudo. Então, esse é a manifestação do Espírito. Portanto, a Umbanda é, dois pontos, manifestação, movimento, de quem? Do Espírito, ou seja, de Deus. A nossa essência, que é o Espírito, é Deus. É a manifestação do Espírito, e isso significa do meu Espírito, do teu Espírito, de todos os Espíritos. Então não é uma movimentação qualquer, não é uma manifestação qualquer. Ela tem um objetivo, não tem? Sim, Pai Caetano. Qual é o objetivo? Para a prática da caridade. O que é para a prática? Você tem praticado exercício físico? Você tem praticado o teu amor? Ou seja, é colocar em ação o que você já sabe. Concorda? Então eu não pratico arte marcial se antes eu não estudar a arte marcial, não aprender a arte marcial. Eu não pratico uma boa ação se meu coração só pensa em ódio, em raiva, em tristeza. Então a prática é transformar o que eu sei, o meu conhecimento, a minha sabedoria, em exercício. Então é a prática. Mais uma vez a palavra movimento, ação. Perceba. É um movimento, né, a prática, a manifestação do Espírito para a prática. Do quê? Da caridade. E o que é caridade? Falávamos ontem à noite, olha que coincidência. Caridade é o amor desinteressado, universalista, a tudo e a todos. Amar como Jesus nos amou. Isso é caridade. Então não é um amor assistencialista, não é um amor de apego, não é um amor que... Não, é o amor da liberdade, o amor da profusão de ideias, da iluminação, é um amor que Cristo nos deu. Então, a Umbanda é um movimento de Deus, manifestado no meu espírito e no espírito de todos os seres, através de espíritos superiores, que são os guias e protetores, que nos ajudam a aprendermos o que é amor e praticarmos esse amor no nosso dia a dia. Está resumido para o Caboclo das Sete Encruzilhadas e, portanto, também para nós, que a Umbanda é essa manifestação, certo? Bom, a Umbanda é um caminho, acabei de falar, mas é um caminho que nos leva para um destino, que é Deus. Esse Deus, por que eu quero voltar a Ele? Me ligar a Ele? Porque eu não quero mais sofrer. Então, todas as grandes religiões, as pequenas também, né, têm um objetivo: findar, acabar de fazer o outro sofrer. Por isso, a manifestação da prática da caridade. O que é caridade? O que é amar como Jesus nos amou?
nos mostrar o caminho para o fim do nosso sofrimento. Logo, todas as religiões buscam consolar, amparar, dar felicidade. Então a Umbanda é um caminho que leva a Deus. Portanto, é um caminho para findar o meu sofrimento e o sofrimento do meu próximo. Para a felicidade, portanto. E, portanto, para a minha iluminação. Logo, eu posso fazer a conclusão. A Umbanda é um caminho para a liberdade. Porque quando eu estiver livre de todo o mal, de toda a matéria, eu não sofro mais. Eu estou livre, iluminado. Então, todas as religiões pensam, vivem, produzem uma coisa: libertação. Livrai-nos do todo o mal. Livra-me, Senhor, do sofrimento. Livra-me da doença. Livra-me dessa pandemia insuportável. Livra-me, porque eu quero ser feliz. Todos queremos felicidade através da libertação. Então a Umbanda é o caminho da libertação. Deus é o Senhor da libertação. E essa palavra tem que pum, pum, pum na nossa cabeça. Lembrem lá de religião. Estava ligado a Deus. Por erro meu eu desci. Agora eu quero voltar. Neste volta eu tenho que aprender que eu tenho que me libertar do meu ego, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então eu tenho que me libertar, eu tenho que me desfazer. Muitas pessoas pensam que chegar a Deus é acumular. Chegar a Deus é desfazer-se, desprender-se de si mesmo. Né? Quinoses. Que eu deixe de existir para que Deus exista em mim. Né? É muito doido. Então vamos lá. Ainda nós precisamos continuar para que a gente possa aprofundar essa ideia de religião. Vocês percebam como o que é Umbanda, que parece tão óbvio e simples, pode fazer tantas situações que nos inspiram, né? Então vamos lá. Então assim, ó, eu fiz uma frasezinha, compilei essa frase através do tempo, e ela precisa estar na nossa cabeça. Eu vou repetir ela 2 vezes pra gente, e eu vou destrinchar ela como eu já estou fazendo. Mas tudo que eu vou falar a partir de agora vai traduzir o que nós estamos falando até agora. Tá bom? Então assim, eu vou agora desmiuçar essa palavra religião, etc. Mas tudo se resume até agora. Então se eu desligar agora, pai, não aguento mais, tá bom? Isso é religião, isso é Umbanda, fechou, acabou, tá bom? Mas eu vou trazer outros conceitos que formam o que a gente pode dizer o que é Umbanda. Então eu vou falar 2 vezes a mesma frase, tá? A Umbanda é um sistema filosófico e religioso brasileiro, monoteísta, uma tradição herdeira de crenças e costumes dos antigos africanos, dos ameríndios, indígenas da América do Sul, dos europeus e dos povos orientais. Uma religião cristã, espiritualista e reencarnacionista, mediúnica, magística, ritualística, natural, promotora do amor e da paz, que pretende revelar e auxiliar os espíritos a encontrarem e a percorrerem o caminho da libertação e iluminação rumo à felicidade plena e verdadeira, e com isso o fim de todo o sofrimento. A Umbanda é um sistema religioso e filosófico brasileiro, monoteísta, uma tradição herdeira de crenças e costumes dos antigos africanos e ameríndios, parte dos europeus e dos povos orientais. Uma religião cristã, espiritualista e reencarnacionista. Uma religião mediúnica, magística, ritualística e natural, promotora do amor, do bem-estar e da paz, que pretende revelar e auxiliar os espíritos a encontrarem e a percorrerem o caminho da iluminação rumo à felicidade plena, verdadeira, e com isso o fim de todo o sofrimento de si e do próximo. É grande a frase? É grande. Vamos pegar ela pedacinho por pedacinho? Vamos lá. A Umbanda é um sistema religioso, acabamos de falar, filosófico, vamos falar o tempo inteiro, né?
é uma religião brasileira. Então agora vamos começar. Vamos lá. É a religião brasileira? Não é. É a única religião brasileira? Não é. Mentira. Não é. Eu discordo com veemência, profundidade. É uma das inúmeras religiões nascida em solo brasileiro. É uma religião brasileira? Uma das, sim. Qual é a religião brasileira? Não tem. Se nós pensarmos no Brasil como a formação deste povo miscigenado, o Brasil tem, enquanto nação, espírito de nação, menos de 200 anos. Né? Mas não é de 1500, não. 1500 foi uma invasão de brancos, europeus, portugueses e espanhóis que vieram aqui matar índio. Isso não formou o Brasil nenhum. O Brasil está sendo formado há pouco mais de 150 anos. Até lá, era só erro atrás de erro. Se nós pensarmos nos povos originais daqui, alguns têm 6 mil anos, 8 mil anos, e são herdeiros de povos que habitavam aqui há 14 mil anos, 15 mil anos, um pouquinho mais. Então, não existia o conceito de nação. Mas vamos trabalhar com as religiões nascidas neste território ou com esta formação do povo. Então nós temos que falar das religiões nascidas em solo a partir de 1880, 1870, porque antes disso não tinha característica de Brasil ainda. Loucura, né? Mas é um pensar filosófico importante, onde a gente pode trabalhar sobre isso. Mas vamos dizer assim, religiões nascidas a partir de 1700? Tá bom. Então, quais religiões nasceram em solo brasileiro? A Umbanda, sim, mas o Candomblé de Queto, o Candomblé de Angola, o Candomblé de Caboclo, o Batuque, o Almas de Angola, o Espiritismo de Umbanda, a Assembleia de Deus, a Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Quadrangular, Igreja Católica Brasileira, ICB, Jurema, Catimbó, Calundu, Xangô de Pernambuco, Tambor de Minas, Babassuê. E aí a gente pode cansar aqui de falar. São dezenas de religiões que nasceram na constituição do povo brasileiro. Inclusive em 1908, dia que nós comemoramos o ano do nascimento, né, da anunciação da Umbanda, nasceu no Rio de Janeiro também uma igreja evangélica pentecostal chamada Assembleia de Deus, no mesmo ano e na mesma cidade. Então a Assembleia de Deus é brasileira? Claro, não tenho dúvida. Qual é a prática religiosa de religiões como o catolicismo? Que aqui no Brasil tem suas particularidades? Muitas. O catolicismo praticado no Brasil não é igual ao da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, não é igual ao da Europa, nem se fala, não é igual ao da África. O candomblé praticado no Brasil é o mesmo culto de nação que tem em Oió? Não, tem nada a ver, nada a ver. Ah, tem semelhanças, claro que tem semelhanças, mas não é igual. A gente bebe da fonte, bebe, mas não é igual. Então, todas as religiões, não só as nascidas no Brasil, tiveram que se adaptar ao jeito brasileiro de ser. E isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, demonstra a resistência dos povos que formam o Brasil, especialmente dos negros e negras e dos indígenas. Então, quando nós falamos que a Umbanda é brasileira, a gente tem que lembrar, sim, ela é brasileira, mas não é a única, não é a melhor e não é é uma das. Mas ela tem um componente muito legal, que ela traduz a formação do Brasil. Isso é verdadeiro. Porque ela tem no seu panteão, né, na construção da sua formação teogônica e cosmogônica, ou seja, da criação do universo, e na criação da figura de Deus e das suas representações, a formação do povo brasileiro. Por quê? Nós temos elementos negros e negras, como os orixás, inquices, a forma de culto. Nós temos elementos indígenas, traduzidos pela pagelança guarani, pela pagelança macro-G, por outras formas de ritualística dos povos originais. Nós temos a influência do espiritismo kardecista e, portanto, das forças da Europa, do cristianismo árabe, do cristianismo do Oriente Médio, do cristianismo asiático, do cristianismo europeu. Então, o Brasil é essa miscigenação. A formação do Brasil é povos originários, negros e negras, europeus, asiáticos. Põe na coqueleteira, saiu o que nós somos.
E a Umbanda, ela bebe dessa situação toda e traz, depois eu vou explicar o porquê. Então sim, ela é brasileira e traduz um pouco esse espírito brasileiro, né, dessa formação miscigenada, graças a Deus. Então vamos lá. Então ela é brasileira, fechou. Ela é monoteísta. Mono, único. Né? Você tem um rádio estéreo e um rádio mono. Antigamente tinha isso, hoje em dia acho que não existe mais, né? O rádio mono, ele fazia com que qualquer alto-falante soltasse o mesmo tipo de som. O estéreo, cada um fazia um tipo de som. Então aqui fazia o grave e assim por diante. Então, né, hoje nós temos o 7.1, sei lá quantos canais, né, que vão se formar no Dolby System lá. Mas o mono significa um. Então a Umbanda, ela acredita em um ser supremo. Sim, Deus. Nós damos o nome de Deus, Olorum, Zambi, Deus Uno, Deus único, Pai de todos, Mãe de todos. O nome vai depender da língua, da tradução. Né? Dio, God, Deus, Tel, Javé, Jeová, Olorum, Olofim, Olodumare, Zambiapungo, meu Senhor. Vou continuar aqui por muito tempo. São várias as traduções da palavra Deus, mas o significado dela é um só: aquele ou aquela que tudo se originou. A Umbanda tem uma convicção plena de que antes da existência só um ser existia. O único que não foi criado é Deus. Zambi, Olorum, nome que a gente puder dar, mas é um só. Então, antes de existir o universo, Deus existia. Antes de alguma coisa existir, Deus existia. Ele é a existência. Tudo e todos partimos dele. Por isso que a gente pode dizer que ele é a causa primária de todas as coisas e de todos os seres. É a inteligência suprema de tudo. É a razão de tudo. É o dono da lei, é o criador da lei, é o criador da existência. É a mãe que gerou toda a vida. Então, na Umbanda, se você conversar com qualquer umbandista, mas qualquer, né, do Oiapoque ao Chuí, de Lisboa a Tóquio, você vai encontrar uma explicação clara. A Umbanda é monoteísta porque ela crê em um Deus supremo de tudo e de todos. Não há dúvida, Pai Caetano. Não há dúvida. Então, esse é sobre monoteísmo nós vamos falar bastante quando a gente falar dos orixás. E é bem legal para a gente perceber da onde o monoteísmo vem. Que não vem dos judeus, não vem do cristianismo. O nosso monoteísmo nasce no berço da mãe África, no berço dos povos da língua iorubá. E a gente vai falar isso quando a gente falar dos orixás, tá bom? Nós somos monoteístas. Bom, a Umbanda é uma herança dos cultos e costumes africanos, ameríndios, né? Então por isso ela é conhecida como Umbanda, é uma religião sincrética. Certo? Então, tá, pai. Umbanda é sincrética, é o sincretismo religioso. Aí você vai perguntar para algum umbandista e vai falar assim: o que é sincretismo? Ah, porque tem santo da Igreja Católica. São Sebastião é Oxóssi, São Jorge é Ogum, Nossa Senhora das Candeias é Iemanjá, Nossa Senhora da Guarda é Iemanjá, depende do lugar, né? Jesus é Oxalá, e assim a gente vai indo. Não, isso não é o sincretismo, mesmo porque isso não é verdade. O sincretismo significa a união de filosofias, crenças e saberes diferentes para a construção de um novo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que é a palavra. Sincretismo é pegar vários saberes de vários lugares, colocar junto e construir uma nova interpretação para aquilo. A Umbanda é sincrética? É lá, traduções que nós vamos falar dos negros, índios, né? Ah, então é estranho, é misturada, né? Então o pessoal que cria cavalo, ele não é nem quarto de sangue, ele é um oitavo, sei lá eu, né? Não é sangue puro. Pois é, qual é a religião? Sangue puro. Não existe. O catolicismo nasceu no final do século IV. Até lá eram muitas as denominações cristãs, as igrejas locais, a igreja de Constantinopla, que não existia, né? A igreja de Roma, a igreja de Alexandria, a igreja de Éfeso, a igreja de Coríntios, a igreja de Antíqua e assim por diante. Cada igreja local, ela se funde para criar a igreja católica, significa universalidade.
que segue o apostolado de Roma. Então ela é sincrética? Com certeza. Jesus fez o sincretismo religioso. Ele reinterpretou o judaísmo e os cultos locais, como de São João Batista, que não era judeu, ele era um renegado do judaísmo, que tinha um culto próprio. E tinham vários profetas nessa época. Tem parte da forma com que Jesus outorga que os gnósticos tratam de populações originais que cultuavam os montes. Por isso o Monte das Oliveiras é tão importante na pregação de Jesus. Ah, então tá. E o budismo? Então, o budismo o budismo é uma reinterpretação do hinduísmo. E o hinduísmo? O hinduísmo é uma reinterpretação das religiões védicas. E aí a gente vai indo. O espiritismo é uma reinterpretação do cristianismo e com cultos pagãos da manifestação de espíritos, do sobrenatural. Pai, todas são sincréticas? Todas são. Algumas são honestas e diz que são sincréticas e outras não. Né? O dia 25 de dezembro, dia de Natal. Por que é dia 20 de dezembro? Por causa da festa do sol de povos anteriores que a igreja decidiu cooptar para que houvesse a celebração de Jesus e não a celebração do sol. Daqui a pouco vai ter o Halloween, não vai? Ou o dia de Todos os Santos. Sabe que dia que era o dia de Todos os Santos? Dia 13 de maio. Vocês sabiam disso? Pesquisa aí. Era 13 de maio, mas o Papa Gregório IV, se não me falha o número, mas é o Papa Gregório, ele falou assim, está crescendo muito esse culto desse povo aí, dos ancestrais, e eles estão fazendo no final de outubro. Vamos pegar isso aí para nós, senão a gente vai perder o povo. Então, não é sincrético isso? Não é apropriação? É apropriação. Então, isso acontece em todas as religiões. E a Umbanda, ela é sincrética. E o entender que ela é sincrética é lembrar que algumas raízes que nós vamos falar, elas foram fundidas para dar origem a uma nova árvore chamada Umbanda. E quais são essas raízes, Pai Caetano? Então, as raízes da Umbanda são os cultos e costumes africanos, indígenas, europeus e orientais. São 4 raízes, sendo uma raiz principal, a matriz africana. Sem esta raiz, não existe Umbanda. Eu já vi Umbanda que não tem nada de orientalismo. Difícil, mas tem. Europeu e indígena. Agora, sem a África, não tem orixá, então acabou. Orixá é a representação da vida, acabou, não tem Umbanda, né? Então, ela tem 4 raízes. A mais forte, mais importante, é a africana. Não quer dizer que as outras não sejam, mas há mais, por isso a gente fala religião de matriz mãe africana. E a religião de matriz africana. A segunda é a indígena, as pagelanças, os povos originários que nos ensinam uma série de coisas e de relações com o sagrado que nós usamos na Umbanda todos os dias. Vem dos nossos indígenas, dos pajés, xamãs, né, das nossas terras. Os povos que habitaram aqui muito antes da chegada do europeu ou do africano. Europeus, sim, contribuem muito. Tem uma série de questões, além do cristianismo, além do espiritismo. Algumas culturas pagãs trazem para a Umbanda fontes inestimáveis de saber. E orientalismo. Né? Então eu vou começar pelo orientalismo. Por exemplo, esses dias me perguntaram assim, pai, você poderia falar sobre os chakras e os orixás? Podemos conversar. Pai, isso não é uma questão kármica, né, do karma? Então, vamos parar por aí. Quantas vezes você já escutou chakra e karma numa conversa de Umbanda? Muitas vezes, né? A palavra karma é uma palavra hindu, assim como a palavra chakra. O hinduísmo são a primeira grande religião a compreender a lei de ação e reação no mundo da reencarnação. E eles chamam isso de karma. O budismo fala do karma, o hinduísmo, os Vedas, o taoísmo e tantas outras religiões oriundas desse povo falam de karma. Mas ela é da Índia e dos povos habitados originalmente na Índia. Os chakras, né? Chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, esplênico e básico, são uma força, né? Os principais, mas tem vários chakras, são uma compreensão do mesmo povo. Então, só para a gente perceber
que é difícil falar de energia, de magnetismo na Umbanda, sem eu falar de chakra e sem eu falar de karma. E isso é o orientalismo. Eu não consigo pensar no corpo humano sem a compreensão sétupla, que vem dos povos orientais. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, mental superior, átmico e búdico. Eu não consigo compreender a minha existência sem esses 7 corpos. Ah, seu pai, não conheço. A gente vai estudar lá na frente. Mas são 7 corpos. Eu não consigo pensar sem duplo etéreo, sem corpo astral, sem mental. Não consigo. Eu devo isso aos povos orientais. Isso para a gente ter uma pincelada, né, da importância e da compreensão das forças desta raiz chamada orientalismo. Vamos falar da segunda porta, que seriam os europeus. O espiritismo, por exemplo. Você conhece algum médium de Umbanda? Para médium é uma palavra criada por Allan Kardec no final do século XIX. Essa palavra não existia antes, não. Existia a mediunidade? Claro, desde o início dos povos, há esse intercâmbio entre mundo espiritual e mundo físico. Mas quem traduziu a forma, quem fez um estudo sistemático desses eventos, foi Allan Kardec através dos espíritos, do grupo de espíritos e de médiuns que ele trabalhou. O intercâmbio mediúnico através de acoplamentos diversos, nós compreendemos esses transes e estudamos esses transes através de uma forma de compreensão elaborada por um francês e por povos que habitavam a região da Europa. Isso sem falar de uma outra série de situações que são oriundas do espiritismo, a lei de ação e reação, psicografia, psicofonia, telecinese, enfim, né? Além disso, os alquimistas, ou seja, aqueles que trabalhavam e manipulavam elementos da matéria para obter um resultado inesperado, né? Os alquimistas e as grandes sociedades secretas contribuíram para a formação magística da Umbanda, que nós vamos falar depois, da magia, que é a compreensão que através da terra, do fogo, da água e do ar, eu posso construir e desconstruir, ou seja, materializar e desmaterializar qualquer componente da matéria. A própria compreensão, como nós a temos hoje, das elementais, ou as forças elementais da natureza, são oriundas desses povos europeus. Então, o povo branco, os caucasianos, contribuem muito na compreensão da magia da Umbanda. Então, europeus. Indígenas. Lembra que você foi num terreiro e você viu uma pessoa fumando um charuto? O charuto, o tabaco, a expressão da boca, assoprar para te dar uma defumação, é oriunda dos povos indígenas, né, que faziam charutos enormes, eram charutos que eram feitos assim, às vezes de 50, 60 centímetros. Não é só o cachimbo da paz que a gente vê em filmes, né, que alguns povos brasileiros também utilizam, mas eram charutões gigantes em que eles faziam curas maravilhosas com aquele charutão que era feito de tabaco e outras ervas. A folha do tabaco é americana, né? Ela tem toda a compreensão dessa terra e tem toda uma forma de utilização da terra. Então, o uso de ervas, de esses bate-folhas, o uso de algumas beberagens, de banhos, são herdados das culturas ameríndias, especialmente dos guaranis, né? Não do Guarani, do povo Guarani Ibiá, né? Não é isso, mas desse tronco dos guaranis, como os Yanomamis, Camaiurás, Xicrins, Cariris, Tupinambás, Aimorés, que eles trouxeram essa compreensão da forma com que eles e elas se relacionam com a natureza, o mar, o rio, a montanha, a floresta. Tem uma herança maravilhosa, extremamente importante dos indígenas. E por fim, a nossa herança africana. Você falou em Orixá, falou em Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum. Você falou de Exu. Eu incorporei um ancestral, né? O pai Tobias de Guiné, o pai Joaquim de Angola, a mãe Maria da Mina, não é Minas Gerais, é Mina, que é a costa da Mina, que é uma região onde eram explorados escravos, na costa, perto da costa do Guiné. Pai João de Benguela,
é o povo benguela, vocambinda ou cabinda, é o povo cabinda que compõe hoje a nação de Angola. Enfim, a própria compreensão da nossa existência, como eu falei de religião, contém um Itã. Itã é dos Yorubás. A forma com que nós giramos nas engiras é Banto, especialmente Congo-Angola. Então, de quase tudo que nós fazemos vem dos africanos. O costume de colares como guias é ameríndio, mais do que africano. Os africanos também têm joias lindas e maravilhosas, mas a forma com que nós construímos na Umbanda, essa aqui, por exemplo, com alguns elementos da natureza, elas têm muita relação com os indígenas, os povos originais do Brasil. A roupa branca tem a ver com os muçulmanos. Então nós temos herança muçulmana, e aí a gente vai falar depois sobre tudo isso. Mas o que é importante é a gente perceber que falar de Umbanda é falar destes múltiplos povos, das suas heranças culturais e de costumes, que formam de forma sincrética. Então a gente junta eles e dá uma nova interpretação, que é isso que a gente vai pensar em Umbanda. Por hoje, eu acho que eu já falei demais. E eu me propus a não ter pressa, porque nós não temos necessidade de acelerarmos, de atropelarmos, porque eu gostaria muito de fazer uma revisão com vocês, como eu estou fazendo hoje, de pensarmos juntos sobre esses saberes. Vamos esmiuçando esses saberes ancestrais, essa pintura que é a Umbanda. A Umbanda ela é tão maravilhosa, ela tem tanto fundamento, né, que me lembra um ponto cantado do Pai Antônio. Pai Antônio, imaginei, na cabeça do pai Zélio Ferreira de Moraes, no final da década de 15, na década de 10, né, já comecinho da década de 20, ele falava assim: todo mundo quer Umbanda, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer. Então, 100 anos se passaram desde que essa música ecoou num congá, pela primeira vez na tenda Nossa Senhora da Piedade. De lá para cá, a gente cada dia revela um pouquinho do fundamento. Os orixás nos permitem dar uma afastadinha nesse véu de Ísis, né? E se a gente tiver pressa, pressa na Umbanda não combina, não combina. Quer ser feito pai de santo em 6 aulas? Não vai ser bom. Quer ser mãe de santo ficando 1 ano em terreiro? Não existe, não tem como, né? O tempo é maravilhoso. E quanto mais tempo passa, mais a gente aprende. Então, se a gente tiver pressa, a gente vai fazer coisa errada, né? Vamos fazer coisa como os pretos velhos, Fábio fala. Que horas acaba, meu pai? Quando a gente acabar. Pai, quando começa? Quando tudo estiver pronto. E nunca tem horário, né? E isso é maravilhoso, graças a Deus. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, vamos fazer, mas olha, vamos fazer esse ambiente um ambiente gostoso mesmo, né? Sem atropelos. Às vezes eu tenho que atropelar, porque eu tenho que dar esse conteúdo em X dias, porque vamos fazer a Maciê, que a Daphne até falou, vai fazer 1 ano, né, pai? Eu falei, vai fazer 1 ano. A gente daí tem que fazer, mas eu vou aproveitar esse momento que Deus nos concede, esse tempo que o Quitembo nos deu, para fazermos isso com todo o amor e carinho. A Rose dizendo, aula super interessante, e a mente expande neste universo chamado Umbanda. É um universo mesmo, né, Rose? E é isso que eu acho maravilhoso. Quando ela fala, não todo mundo quer Umbanda, mas a Umbanda tem fundamento. Quando a gente aprende o fundamento da Umbanda, cada porta que eu abro é uma sala com dezenas de portas. E isso, no começo me assustava. Eu falei assim, nossa senhora, eu não vou dar conta. Hoje eu falo, graças a Deus eu não dou conta. É infindável os saberes da Umbanda, porque infindável é a fonte que criou ela, que é Deus, né? Então que a gente possa refletir, parar, dormir com esses pensamentos, dar uma repensada e lembrar. Só a palavra religião já vai fazer a gente lembrar das coisas mais importantes. Eu nasci em Deus, estava ligado a Deus, e como eu já estava, eu sei o caminho de volta. Basta eu me concentrar. Falar, paizinho querido, quero voltar para casa. E a gente vai relembrar o caminho, porque a gente já esteve lá. E isso é fundamental. Isso é tudo para uma religião.
Umbanda, o que for. Não esqueçamos que de Deus viemos, Deus retornaremos. Vocês não fizeram nenhuma pergunta, né? Diz um pai de santo, que eu tive a oportunidade de já ter alguns debates em algumas mesas com ele, em alguns congressos, etc. Ele falava assim, quando ninguém pergunta, ou eles estão muito cansados e querem ir embora rápido, ou eles estão levando uma bordoada tão grande que não sabe nem o que perguntar. Eu espero que seja a segunda opção, né? Mas contem comigo, contem com o nosso terreiro, contem com essa unidade de sacerdotes e sacerdotisas, né? Nós não queremos competir com nenhum saber, nós queremos unir, né? Na divergência que a gente se encontra, na solidariedade que a gente constrói. Porque sem solidariedade não há caridade. E se eu quero fazer Umbanda, eu não posso deixar de fazer caridade, manifestar o meu espírito para a caridade. E, portanto, eu tenho que viver na solidariedade, na união. Não é? Axé a todos, axé a todas, que a força dos africanos, indígenas, europeus e asiáticos, na força do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, unidos em uma só reflexão, na força libertadora de Deus, nos conduza ao caminho da verdade. Que os orixás nos guiem, nos protejam, e que lá, sexta-feira, na bênção deles, estejamos juntos. Que Exu nos proteja, Ogum abra os caminhos, que Oxóssi nos dê a direção, e Iemanjá nos abençoe, nos abrace, que Oxum não canse de nos amar, porque o seu amor, minha mãe, nos libertou das trevas, né? Axé. Capitã Cat. Pai, quando desencarnarmos, vamos para um lugar diferente ou encontramos a família que já se foi? Nós vamos para uma colônia, né, digamos assim, Cat, na minha compreensão, aonde vão estar as pessoas que convivem conosco, que vão estar no mesmo padrão vibratório, mais ou menos. Então, às vezes, mas uma pessoa que morreu há muito tempo, ela estava no padrão vibratório baixo, mas ele teve tempo de se recuperar. Mas a gente vai estar junto na média, vai estar umbandistas, budistas, mesma coisa que tem na Terra, vai estar junto, nessa faixa vibratória, praticando as suas crenças, né, só com liberdade de ir e vir, que o corpo nos impede de fazê-lo. É assim que eu creio. Eu tenho muita convicção que a gente vai estar junto, filho. Né, daqui a 99 anos, alguns meses, né, quando tiver o meu desencarne, né, se você já tiver desencarnado, vai que vocês não desencarnaram ainda, a gente vai poder sentar numa roda, embaixo de um fogo, tomando um cafezinho com o pai Tobias, escutando as histórias dele, né? Isso vai ser maravilhoso, tenho certeza que vai acontecer. Pai, é certo dizer que Cristo nasceu em março? Edson, eu procurei muito, mas muito sobre isso. Existem várias vertentes que tratam de que Jesus Cristo nasceu em um período próximo, que era a Páscoa judaica, do ano 6 ou 4 a.C. Hoje em dia, não existe nenhuma vertente que afirme com certeza o ano do nascimento de Cristo. Então, assim, o ano de nascimento de Cristo está na sua majoritária relação arqueológica no ano 6 a.C. Não acho que Jesus nasceu no ano 0, né? Porque é antes de Cristo e depois de Cristo, mas não. Está comprovado. Ou é ano 6, que é a maioria, uns 70% dos pesquisadores, ano 6 a.C., ou outros dizem que é ano 4. Mas é uma confluência geral que é no primeiro semestre, em virtude do período, né, em que se fala da estrela, de uma série de questões. Mas ele é muito mítico, o nascimento de Cristo. Por quê? Tanto que o ano, já vou explicar, o nascimento de Cristo, de Jesus, ele é uma parábola dos três magos, né? Então não há comprovação. Então o que eles dizem e falam? Que Jesus celebrava o seu aniversário perto da Páscoa, por isso março e abril, né? Tanto é que a última ceia seria uma comemoração do aniversário de Cristo, aí tem algumas vertentes em relação a isso. E eles computam um ano de nascimento ao ano da morte. Então se discute se Jesus morreu no ano 27 ou no ano 29, certo? E é por isso que ele sabe de 6 ou 4. Porque até os 30 anos não tem relato histórico confiável da existência de Jesus. Ele vai existir em vários achados escritos a partir dos 30 anos, que isso se dá aproximadamente no ano 23 depois de Cristo. Isso é até onde eu, Caetano de Oxóssi, consegui pesquisar
E eu me debrucei há algum tempo sobre isso, mas aí eu posso, se alguém tiver outra informação, será muito bom, tá bom? Obrigado mais uma vez, que assim seja.